quem está a ver este episódio em formato de vídeo, sim, porque este podcast também tem vídeo, está no YouTube, podem ver todas as semanas, já deve ter percebido que temos aqui um novo elemento no nosso cenário. Eu prometo que um dia vou ter um cenário mesmo digno de podcast, mas para já foi isto que arranjámos e este pequeno elemento vai ser presença agora permanente no Mal ao Longe. Portanto, acho que acabei de levar este podcast ao nível profissional. Já não é uma brincadeira, acho que agora é mesmo a sério. Portanto, parabéns a mim por isso. E ele fez um aparecimento especial neste episódio porque este é um episódio celebratório. Estamos a celebrar um mês de Mal ao Longe. Pois é, malta, não é que eu consegui publicar todas as semanas, durante um mês, um episódiozinho de Mal ao Longe. Consegui preparar, filmar, planear e não falhei uma única vez a trazer-vos todas as quartas-feiras às 7 da manhã mais um episódio a falar de nada. Bem, impressionante. Estou orgulhosa porque isto é um grande compromisso. E vocês já sabem como é que eu sou em relação a compromissos, não é coisa que seja mais natural para mim. Portanto, é uma pequena vitória, mas eu estou super feliz. E agora que já temos um mês de podcast e que as pessoas começam a perceber que isto é um bocadinho mais sério, eu recebo cada vez mais perguntas das pessoas que me rodeiam, do tipo: então e o teu podcast é sobre o quê? E eu acho que com um mês de podcast chegou finalmente a altura de falarmos sobre porque é que eu decidi criar o Mal ao Longe e uma reflexão sobre a ideia de fazer por fazer. Venha ao jingle. Vamos começar pelo óbvio. A razão pela qual eu criei um podcast foi: eu gosto de falar. E qualquer pessoa que tenha um podcast e vos diga que não é esse o caso, está a mentir, porque todas as pessoas que criam podcasts gostam de falar, gostam de ouvir a sua própria voz e são egocêntricos a esse ponto. Mas pondo esta parte de lado, existe obviamente uma razão mais profunda para eu ter decidido criar o Mal ao Longe. E para eu vos explicar essa razão, precisamos de recuar um bocadinho no tempo para quando a Mara era mais pequenina. Não propriamente em tamanho, mas em idade. Eu sou filha única, cresci sozinha, brinquei sozinha, aprendi a brincar sozinha, a divertir-me sozinha e a entreter-me sem ter a companhia de outra pessoa, como qualquer filho único normalmente tem que fazer. Isto forçou-me a ser uma pessoa tipo super criativa, a adorar escrever, desenhar, pintar, e sempre foi uma coisa que me divertiu imenso e que me deu imensa satisfação. E ao mesmo tempo, e num espectro um bocadinho oposto, também me tornou uma pessoa que consumia imenso conteúdo externo, tipo vulgo televisão. Portanto, quando eu era pequena, começámos com os desenhos animados, a papar tudo que estava no canal Panda, desde Navegantes da Lua, Oliver Benji, Doraemon, Shakuras. Acho que vocês estão a perceber até mesmo o meu registro específico. Isto não mudou ao longo dos anos, eu simplesmente digi-evoluí para consumir outros canais, nomeadamente os Discovery Channels da vida. E foi aqui que eu descobri também uma outra paixão minha, para além da paixão da criatividade e de fazer coisinhas e nananãs, que era aprender coisinhas. Que coisinhas? Tudo. Tudo que era insignificante, que não interessava nem ao menino Jesus, mas aprender tudo. Era o que eu queria. Portanto, Discovery Channels, Odisseias, canais de história, era consumir aquilo tudo, desde como é que são feitos os lados da Olá, como é que os faraós construíram as pirâmides, como é que os extraterrestres ajudaram os faraós a construir as pirâmides. Eu sou desse tempo. Adorava saber essas coisas todas, adorava consumir aquilo tudo, absorver aqueles fatos todos, adorava depois despejá-los mais tarde e sempre foi uma coisa que me deu imensa satisfação aprender um bocadinho de tudo. Nunca tive nenhuma paixão específica, gostava só de tudo. E esse consumo manteve-se ao longo da minha vida, manteve-se quando eu deixei de consumir tanta televisão e passei a virar-me para o computador para obter todas as minhas fontes de informação, como ainda hoje em dia acontece. E aí eu comecei a pesquisar basicamente aquilo que me apetecia e a consumir imenso conteúdo e curiosidades sobre as coisas que eu mais queria. Pois isso acabou também por moldar até tipo o meu percurso académico. Eu fui para um curso que basicamente era super com mega curiosidades por toda a parte e, portanto, ao longo da minha vida, na minha infância,
eu consumia um monte de coisas tipo por opção própria e depois quando foi na universidade era meio que por obrigação académica, mas não me queixo porque durante 5 anos eu tive ali muito conteúdo para absorver e muita coisa que eu ainda hoje em dia acabo por despejar para as pessoas que estão à minha volta, por muito que isso os incomode, e ser super nerd a partilhar aqueles factos curiosos que eu sei. Portanto, isto foi uma coisa que se manteve sempre ao longo da minha vida, quer a criatividade, quer a parte de aprender coisinhas aqui e ali só por saber, só por querer saber. Manteve-se ao longo da minha vida até um momento, e esse momento foi o momento em que o meu percurso académico terminou e eu ingressei no mundo do trabalho. Como todos nós sabemos, começar a trabalhar significa que vamos começar a ter muito menos tempo livre e vão haver algumas coisas que vamos ter que abdicar de algumas coisas na nossa vida por causa da falta de tempo. E eu tive, de todas as coisas na minha vida, de abdicar de 2 delas, e essas 2 foram precisamente 2 que eram até bastante importantes para mim, mas que na altura não foram tão valorizadas, que era criar coisas e aprender coisas. Isso não foi um problema para mim nos primeiros anos de trabalho, porque, sinceramente, eu nem me apercebi que tive que abdicar disso. Eu passava os meus dias no trabalho, focada no trabalho. Quando chegava ao final do dia só queria desligar o cérebro, literalmente, ir consumir Netflix ou socializar com alguém e não me focar em nada que me obrigasse a pôr o cérebro a trabalhar. Nem sequer tinha tempo para me aperceber que isto podia ser um problema e, como tal, não era um problema. E durante alguns anos não foi um problema. Mas, passados uns anos, o trabalho começa a tornar-se rotina e começou a tornar-se óbvio que faltava qualquer coisa na minha vida que normalmente estava associada a uma felicidade que eu sentia no dia-a-dia e que eu não estava a ter. E pensei, bem, o meu trabalho está errado. A minha primeira reação, quando isto me acontecia, era: eu já não sinto entusiasmo no trabalho, eu tenho que procurar outra coisa. E isto funcionava bastante bem durante tipo 1 ano, que era mais ou menos o tempo que eu demorava a habituar-me ao novo trabalho. Ia ficar novamente aborrecida e sem entusiasmo pelaquilo que eu estava a fazer e pelaquilo que estava a acontecer na minha vida, e eu voltava novamente a ser assombrada pelo monstrinho do falta de entusiasmo, falta de vontade, o que é que se está a passar. Numa destas vezes, em que achei que se calhar já era demasiado estar a trocar novamente de trabalho em tão curto espaço de tempo, pensei numa ideia inovadora. Então e se eu fosse à procura do entusiasmo noutro sítio que não o meu emprego? Eu sei que parece estúpido e óbvio, mas eu acho que muitas vezes nós acreditamos que o nosso trabalho tem que ser a fonte de toda a satisfação na nossa vida. Portanto, para além do nosso trabalho ser a nossa fonte de rendimento, tem que também ser a fonte de toda a nossa felicidade, porque nós passamos 8 horas ou mais do nosso dia dedicados àquilo. Portanto, é tanto tempo que nós merecemos extrair daquilo tudo aquilo que nos faz felizes, certo? A verdade é que isso é uma utopia muito linda e, em teoria, eu adorava que isso fosse possível, que fosse possível nós sermos tipo, super felizes no trabalho. Mas isso não é uma realidade para toda a gente. Para algumas pessoas é, abençoados sejam. Para mim não é, e para a maioria de nós não é. E no fundo até acaba por... estamos a criar umas expectativas super irrealistas sobre aquilo que deve ser o nosso trabalho, porque são 8 horas, é 1/3 da nossa vida. E como é que nós queremos enfiar em 1/3 da nossa vida 100% da nossa satisfação? Não faz sentido. Especialmente quando percebemos que temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, e no meio desta brincadeira toda sobram, efetivamente, 8 horas para nós fazermos as coisas que é suposto satisfazer-nos. Eu demorei um bocadinho a aceitar isto, mas quando aceitei percebi: está na hora de eu ir procurar qualquer coisa que me dê entusiasmo. Então fui à procura de um outlet criativo. E o que é que surgiu? O TikTok. Eu já vos disse, sou mega fã de TikTok, adoro fazer vídeos parvos naquela plataforma parva, faz-me feliz e alimenta a minha necessidade de criatividade permanente que eu tenho neste corpo. Mas, lá está, foi muito giro no início quando eu comecei a fazer, alimentava tipo tudo, porque eu não tinha tempo nem disponibilidade para mais nada, mas agora que já estou mais habituada à questão dos TikToks, falta-me aqui mais qualquer coisa. Ora, o que é que será? A vontade, não é a vontade, a cena de aprender coisas todos os dias. O que é que eu podia fazer? Podia voltar a ir ver Discovery Channel
tipo 2 horas por dia, mas não tenho propriamente tempo para isso. Podia tentar consumir conteúdo assim de mais curiosidades e tal, mas não tenho motivação. Podia estudar, mas muito menos motivação eu tenho para isso. Portanto, eu senti que tinha que arranjar aqui qualquer coisa que me motivasse a voltar a consumir estas curiosidades, estas coisinhas que eu sempre gostei de saber e de partilhar. Senti que precisava de qualquer coisa que me obrigasse a fazer isso com uma certa frequência e não apenas quando me apetecesse, que era tipo mais ou menos nunca. E daí surgiu uma ideia de combinar aqui a criatividade com essa procura e criar um podcast. Inicialmente, a minha vontade de criar um podcast era para criar um programa onde eu, em todos os episódios, falasse de factos aleatórios, tipo um facto aleatório ou vários factos aleatórios que partilhava convosco e que, pronto, assim aprendíamos todos. Aprendia eu, aprendiam vocês e este podcast tinha um conceito fantástico. Mas senti que não era bem isso, porque era super restritivo e eu queria uma coisa que me permitisse também partilhar as minhas experiências. Porque, no fundo, já percebemos, eu gosto de falar da vida e, portanto, isso não me permitia. Era, tipo, super restrito, pronto, não era bem a minha vibe. E também não era bem a vibe daquilo que eu consumo, porque eu tenho vindo a notar que o que eu consumo de podcasts são pessoas a falar da vida e daquilo que sentem e daquilo que acham e desenvolvimento pessoal e depois uns pozinhos para limpim de ciência aqui e ali para justificar o facto de ser tudo chalupices. A cena do conceito de podcast não era o ideal, eu tinha que criar o conceito ideal de podcast onde eu pudesse fazer as duas coisas. Era 2023, entretanto. Na verdade, entretanto, era fim de 2023. O meu objetivo para 2023 era criar um podcast. Eu não queria falhar, aliás, eu não podia falhar nisto, porque senão era um desalento máximo. E, portanto, o que aconteceu foi que, à última da hora, às 3 pancadas, criámos o Mal ao Longe, que é assim um podcast que não tem conceito nenhum e onde eu venho todas as semanas partilhar aquilo que vai na minha cabeça. Se isso é um problema, não é um problema para mim, mas eu sinto que é um problema para os outros. Se isso me incomoda, por muito que eu diga que não, sim, porque isto é um podcast que os outros é que ouvem e isso é um problema para os outros. Isto começou a ser um problema quando eu comecei a ter que responder à questão: o teu podcast é sobre o quê? Porque eu sentia que não era ok eu dizer que não era sobre nada. Que as pessoas, quando eu dizia que o meu podcast não era sobre nada, ficavam um bocado incomodadas e a pensar, tipo, então para que o fazes? Isto levou-me a pensar sobre como é que a sociedade vê, atualmente, a ideia de nós fazermos coisas sem bem um objetivo. Sinto que nos obrigam muito, em geral, na vida, na sociedade, existe uma pressão enorme para que tudo aquilo que nós façamos tenha um objetivo final. E que é preciso ter esse objetivo grandioso para que aquilo que nós estamos a fazer faça sentido para nós e para os outros. Querem-nos fazer acreditar que não faz sentido dedicar tempo a coisas que não têm um propósito maior. Esse propósito maior ou é gerar rendimento, portanto, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser monetizável, temos que eventualmente conseguir tirar dinheiro daí, e eu estou sempre a ser bombardeada com aqueles vídeos tipo como transformar o teu side hustle num full-time job, como fazer dinheiro com os teus hobbies, porque existe esta pressão de que as coisas que nós fazemos e às quais dedicamos tempo têm que gerar dinheiro, e se não geram dinheiro, então têm que gerar reconhecimento, tipo visualizações, likes, seguidores. Mas tem que trazer alguma coisa em retorno, porque se não trouxer, de certa forma é uma ideia infantil e irresponsável na qual estamos a investir tempo sem qualquer objetivo e sem qualquer retorno. E eu acho que esta ideia que está a começar a ficar embrenhada em nós nos leva a esquecer que a maior parte das coisas que nos fazem verdadeiramente felizes são coisas que nós fazemos pelo puro prazer de as fazer. São coisas que nós fazemos sem segundas intenções. São aquelas coisas que nós fazemos sem termos um objetivo específico, sem termos uma meta e que não têm qualquer tipo de pressão porque não há qualquer tipo de possibilidade de falharmos nessas coisas que estamos a fazer. E isso leva-me a perguntar: quando é que foi a última vez que vocês fizeram uma coisa por fazer? Que vocês se dedicaram a um projeto sem terem uma segunda intenção, sem quererem tirar daí
ou rendimento ou reconhecimento, sem terem uma meta ou um objetivo. Isto chega ao ponto de nós já lermos livros para cumprir um desafio do Goodreads. Nós estamos a ser encaminhados para tudo aquilo que fazemos, mesmo que sejam coisas que nos dão prazer, tem que ter um objetivo oculto. E será que isso faz assim tanto sentido? Cada vez sinto mais que a ideia de fazer por fazer é menosprezada, independentemente da quantidade de estudos que existem, e existem muitos, a defender o quanto fazer coisas por fazer é importante para a nossa saúde mental. A maior parte destes estudos normalmente focam-se em produtividade no trabalho e felicidade no trabalho e investigam um bocado qual é o impacto que os hobbies das pessoas têm na sua produtividade e na sua estabilidade. E a conclusão é sempre a mesma. Pessoas que fazem coisas por fazer e que têm hobbies criativos são muito mais criativas no próprio trabalho, muito mais satisfeitas no próprio trabalho e sofrem muito menos burnouts. Existem imensos estudos e basicamente dizem todos o mesmo. É esta a conclusão que se tira de todos eles. E isto faz todo o sentido, porque ter hobbies, fazer coisas por fazer, passam a ser uma fonte de satisfação e nós deixamos de exigir que essa satisfação venha do nosso trabalho, deixamos de a associar a um elemento que tem stress associado, que é o nosso trabalho, e passamos a atribuir essa responsabilidade a uma atividade que não tem stress, que fazemos por fazer pelo simples prazer disso. No fundo, onde é que eu queria chegar com isto? Eu queria relembrar que mais do que ser ok fazer por fazer, é bom fazer por fazer. É bom perder tempo a fazer coisas sem um objetivo grandioso. Nem tudo tem que ter um objetivo grande, nem tudo tem que ter um propósito enorme, nem tudo aquilo que nós fazemos tem que mudar o mundo. E no fundo, a nossa saúde mental agradece estas coisas que fazemos pelo puro prazer de as fazer e que não estão associadas a qualquer tipo de stress. Por isso, criem os podcasts, façam os vídeos do YouTube, criem os blogs, escrevam os blogs, façam vídeos parvos para o TikTok, leiam sem depender do desafio do Goodreads e façam coisas por fazer, porque o mundo agradece e a vossa sanidade mental também. Ficou aqui esclarecida a razão para o mal ao longe ter surgido. Este é o meu fazer por fazer. É uma coisa que me faz feliz, para a qual eu não tenho metas ou objetivos. A única coisa que eu quero é estar aqui todas as semanas, às quartas-feiras, a partilhar mais um devaneio, às 7 da manhã. E que isto inspire alguém a fazer mais coisas, porque nós precisamos de mais pessoas a fazer coisas por vontade genuína e sem uma hidden agenda por trás. Este episódio foi claramente bastante mais curtinho, mas eu espero que tenham gostado. Espero que tenham uma ótima semana também. E eu não quero apenas mudar um bocadinho o cenário deste podcast. Eu gostava de trazer aqui também tipo umas rubricas ao podcast, porque eu acho que são dinâmicas engraçadas. Portanto, vou começar aqui a magicar umas coisas para tornar isto mais interessante. E lá está. Criem coisas, façam coisas, porque nós queremos pessoas felizes e criativas. Até à próxima semana.